bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês aqui nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos aí já caminhando, né, para os nossos últimos momentos desse primeiro módulo. Tá mais perto do que longe, viu, pessoal? Você que já trilhou essa jornada até agora, tá mais perto do que longe de finalizar esse primeiro módulo. Daqui a pouco, quando vocês se espantarem, vocês já estão finalizando todo o curso, viu? Então, ó, força e foco, certo? Não desistam, não. A gente tem que manter aí, ó, força. E aí, galerinha, na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso bate-papo, a nossa conversa sobre arquitetura e manutenção de computadores, certo? E hoje nós iremos fazer aí um foco, né? Nós iremos dar um foco principalmente nas principais estruturas que nós já estudamos ao longo desse módulo em arquitetura de computadores. E nós iremos também falar sobre as principais ferramentas que são utilizadas durante a manutenção de computadores, tá bom? Então é importante que você já fique ligadinho. E aí, galerinha, queria relembrar vocês rapidinho aqui que algumas semanas atrás eu deixei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp uma sequência de vídeos muito legais de um curso que você pode estar fazendo mais detalhado sobre arquitetura de computadores, né? Então, se você tem interesse aí de relembrar alguma parte específica ou ver alguma estrutura na prática, é importante que você dê uma olhadinha nesse material, um material muito bom. Eu também disponibilizei para vocês alguns materiais escritos também para orientá-los melhor nesta jornada da arquitetura e manutenção de computadores. Tá certo, galerinha? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, pessoal. O nosso conteúdo são as principais ferramentas usadas na manutenção de computadores. E toda a nossa aula, vocês já sabem que existem aí um roteiro, que existe aí uma orientação, e o nosso objetivo de conhecimento da aula de hoje é a gente focar nessas principais ferramentas usadas na manutenção de computadores, que são muitas, tá? Não só as ferramentas que a gente consegue manipular os materiais, mas também as próprias peças a gente pode também colocar aqui nesses itens de ferramentas. E os objetivos? Quais são os objetivos da aula de hoje? É conhecer essas principais ferramentas para o manuseio correto na manutenção de computadores. Existem itens que são importantes, que uma pessoa que queira trabalhar em arquitetura de manutenção de computadores, ela precisa já ter guardadinho aí em casa, tá? E aí, galerinha, da teoria à prática é aprender quais são as principais ferramentas que são utilizadas nessa formatação, tá bom? E aí, turma, para darmos início à nossa aula de hoje, para a gente falar de ferramenta, para a gente falar da forma correta que a gente precisa fazer o manuseio dessas informações, a gente precisa relembrar de alguns pontos importantes. Então, se você perdeu alguma aula de arquitetura e manutenção de computadores, se você perdeu alguma aula que nós estávamos discutindo sobre alguma parte importante da arquitetura e manutenção de computadores, fiquem ligados nessa aula, porque hoje eu vou trazer aí, ó, vou trazer bastante material, né? Relembrar vocês de vários e vários componentes que nós estudamos anteriormente. Porque para a gente poder entender quais são as ferramentas, a gente precisa relembrar quais são os componentes que existem aí dentro de uma máquina, tá bom? Então, nós iremos falar da parte de hardware, a estrutura de hardware, que é a estrutura física do computador. Tudo que é hardware é físico, tá? Tudo que é hardware, a gente consegue ou visualizar ou tocar, né? Então, pessoal, hardware é a estrutura física de uma máquina. Não importa qual máquina seja. Um computador, um celular, um ar-condicionado, é a estrutura física daquele objeto, tá certo?
nós iremos falar sobre 2 tipos de arquitetura. É a tal da arquitetura aberta e a arquitetura fechada. Nós iremos relembrar também, galerinha, na aula de hoje, como é que a gente precisa manusear uma placa-mãe. Quem é a placa-mãe, né? O que ela faz? Se você não está lembrado, né? Se você aí não está recordando, a gente vai recordar e refrescar a sua cuca, tá bom? Terceiro ponto aí, processador e cooler. Nós já conversamos bastante sobre essas 2 criaturinhas que existem aí normalmente nos computadores ou nos computadores pessoais como notebooks e computadores de mesa e também aqueles grandes superpowers, computadores que são os servidores. Também existem esses componentes nesses estilos de máquinas. Nós iremos também falar, galerinha, sobre os monitores, porque os monitores, eles são uma peça fundamental quando a gente fala de computadores. Tá? Foi a grande revolução que houve, onde uma máquina tinha a condição de ser programada, de ser manuseada, e o usuário conseguir visualizar algo, algum retorno dessa máquina, né, desse computador. Então, o monitor, até hoje, para a gente, ele é um dos principais dispositivos de saída, tá? Tem os dispositivos de entrada e o monitor é um dos principais dispositivos de saída. Ele te permite visualizar algum retorno que o computador esteja realizando. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa aula. Nós iremos falar também sobre as placas, a tal famosa placa de vídeo, que todos desejam e almejam, mas a gente já conversou que ela tem um custo um pouquinho, né, caro, certo? Porque ela aumenta a capacidade de processamento de imagens da nossa máquina, tá bom? Os gamers aí, ó, de plantão, né, a galerinha que gosta de gamers, de jogos, são loucas, né? São loucos, na verdade, por uma placa de vídeo. A memória RAM, que a memória RAM é uma criaturinha que a gente conversa sobre ela em todos os lugares quando a gente fala de informática. A gente conversa com ela tanto na parte física, que é na aula de arquitetura e manutenção de computadores, né? A importância que ela tem, o cuidado que a gente precisa ter, a limpeza dos cabeçotes. Mas lá na análise lógica de programação, a gente vive falando dessa memória RAM. A gente fala muito da memória RAM lá em análise lógica de programação, quando, por exemplo, nós estamos criando variáveis, que a variável que você cria fica armazenada nesta criaturinha aqui, essa RAM, certo? Quando você cria um vetor, quando você cria uma matriz, quando você manipula dados, você está manipulando nesta criaturinha. Então, vejam, a memória RAM ela é muito importante para uma máquina e ela precisa ter toda a atenção e todo o cuidado. Nós iremos relembrar também como é que funcionam esses discos rígidos, como é que eles devem ser manuseados dentro de uma máquina, quais são as principais ferramentas que precisam ser utilizadas para manusear essas estruturas dentro de uma máquina, né, quando você estiver fazendo a manutenção. E aí uma revisão geral também de tudo que nós aprendemos ao longo da história do nosso curso, tá bom? E aí, galerinha, conhecimento básico de hardware, diferenciar as peças, aprender a diferenciar as peças e dar nome, né? Nomear as peças corretamente é muito importante, tá, pessoal? É muito importante. Para um técnico de informática é muito importante. Então, nada de ficar chamando o cabinho, o bilotinho. Não, tem que dar o nome das coisas. Se é mouse, é mouse. Se é teclado, é teclado. Se é monitor, é monitor. Se é drive, é drive. Então, dar os nomes corretos para as peças, certo? Outras pessoas podem falar os nomes errados, mas nós, que somos vocês que são futuros técnicos de informática, e eu também me incluo nisso, a gente não pode errar os nomes dos componentes, não, tá bom? Então, a gente precisa aprender a diferenciar esses componentes, tanto de forma nominal, quanto também de forma
funcional, tá certo? E aí, pessoal, um dos pontos que a gente precisa começar a olhar e a identificar é o nosso queridíssimo computador. O computador, a gente precisa olhar para esta criatura e ter a certeza do que é cada coisa, né? Então, turma, depois desse bloco, primeiro bloco, não dá para a gente ter dúvida do que é dispositivo de entrada e dispositivo de saída. A gente conversou muito sobre isso. E os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, eles fazem parte de qualquer estrutura computacional, de qualquer máquina, independente qual seja. Por exemplo, um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado tem as estruturas de entrada e tem a estrutura de saída. Como, por exemplo, qual é a estrutura de entrada? Qual é a forma de entrada de um ar-condicionado, por exemplo? É a comunicação com o controle, tá? A comunicação com o controle. Quando eu clico no meu controle e mudo a temperatura, eu estou fornecendo dados para essa máquina que é o ar-condicionado, e ele processa essa informação e ele dá uma saída. E a saída do ar-condicionado é de duas formas. Uma delas é através da telinha, por exemplo, que tem no ar-condicionado, e às vezes ele informa a temperatura, né? Informa o número, tá 18 graus, 20 graus. Essa é uma das formas de saída. E a outra forma de saída é o próprio ar geladinho, tá bom? Então, o seu celular, qualquer máquina, o seu celular, quando você clica no botão do seu celular ou quando você toca no seu celular, se ele for através do toque, o que acontece? Você está inserindo dados, né? A sua tela ou o seu botão, ele é um dispositivo de entrada de dados. E qual é o principal, né? Quais são as principais formas de saída de informações em um celular? É o áudio que você escuta, é a tela, tudo que é fornecido pela tela também é uma forma de saída de dados. Então, pessoal, os equipamentos eletrônicos, os computadores de diversas formas, eles possuem obrigatoriamente essa estrutura de entrada e saída de dados. E a gente precisa começar a olhar para as coisas que existem ao nosso redor da parte eletrônica e entender, isso aqui é a entrada de dados, esse aqui é o dispositivo de entrada, esse aqui é o dispositivo de saída de dados. Porque a gente precisa tomar, né, propriedade dessas estruturas. Então, focando aqui nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, nós temos um computador, um PC, né? O apelidado PC, computador pessoal, normalmente conhecido como computador de mesa, tá bom? Não entendo por que é computador de mesa, se o notebook também a gente utiliza em cima de uma mesa. Mas a gente chama de computador de mesa esse daqui, né? Eu não vou querer reinventar a roda. Então, galerinha, os antigos chamam PC, computador de mesa, então a gente continua chamando. Galerinha, aqui do lado nós temos como se fosse um sumário, né? Uma legenda, a tal famosa legenda que nos ajuda tanto. Então, aqui tem demonstrando todas as estruturas, tá bom? Todas as estruturas. E aí, eu já vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês analisem esses números, tá bom? Leiam aí todos esses componentes, como número 1 é o monitor, número 2 é a placa-mãe, número 3 é o processador, número 4, memória RAM, número 5, placas de rede, de som, de vídeo, de fax, número 7, leitor de CDs e DVDs e disco rígido, 9, mouse e 10, teclado. Aí nós temos 10 componentes. Eu já queria pedir a ajuda de vocês. O seguinte, eu preciso que vocês me ajudem a identificar quais desses 10 componentes são dispositivos de entrada. Tá bom? Que vocês conhecem, tá?
vocês podem colocar aqui só os números. Os dispositivos de entrada que a gente conhece são esses. Você coloca só os números, porque fica mais rápido de vocês responderem e também mais rápido da gente analisar aqui do outro lado, tá bom? Então, pessoal, me ajudem aí a refrescar minha memória, me ajudem aí analisando essa estrutura, quais são os principais dispositivos, tá? Quais são os principais componentes que realizam a entrada de dados dentro de uma máquina. E aí, já queria pedir a ajuda dos polos, né? Os meus alunos queridos que me ajudam sempre a responder as questões. Então, aqui tem um pessoal de Betânia, o pessoal de Currais, Fartura. Tem muitos polos conectados. Então eu vou ter muita ajuda hoje. Então, galerinha, já peço a ajuda de todos vocês. Se vocês já souberem, vocês podem colocar aqui, tá bom? Turma, alguns desses dispositivos, essas estruturas dessa máquina, algumas delas elas precisam de um cuidado bem especial, tá bom? Por exemplo, quando nós estamos falando de monitores, quando você recebe uma máquina, o pessoal de caridade do Piauí já colocou aqui a resposta deles, viu? Eu vou já analisar, tá bom? Por enquanto que eu vou explicando, eu vou aguardando vocês me responderem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Terlan. É Terlan mesmo? Terlan Player. É assim? O Terlan já respondeu também a parte dele, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Quando nós estamos falando de manutenção de computadores, alguns componentes eles precisam ter uma atenção especial, tá bom? Uma atenção toda dedicada para eles. Por enquanto que eu vou explicando aqui, vocês vão colocando a resposta de vocês aí no chat, viu? Eu estou só aguardando vocês responderem para eu poder analisar junto com vocês. Então, por enquanto que vocês respondem, eu já vou explicando aqui. Então, turma, muitos desses componentes, eles precisam de uma dedicação e de um cuidado muito especial na hora da manutenção. Normalmente, quando você pega uma tela de computador, mesmo que ela esteja funcionando, né? Mesmo que ela esteja funcionando, é importante que você faça pelo menos a limpeza externa. A limpeza externa desse monitor, certo? Existe, pessoal, líquidos próprios para fazer a limpeza desse monitor. Pelo amor de Deus, quando vocês receberem um computador, nunca coloquem álcool diretamente no pano e passem na tela, porque vai dar defeito. Nunca coloque nenhum tipo de limpa-móveis no pano. Se você não tem o líquido específico para limpar a tela, me esqueci de comprar, o que você vai fazer? Você vai pegar um pano, né, uma franela, o indicado é uma franela fofinha, franela, não suja, limpa, para não arranhar a tela da máquina, e você vai passar, né, em movimentos circulares, aí na tela do seu PC ou do seu notebook. Mesmo que você não tenha nenhum produto. Se você tem um líquido próprio, que é o limpa-telas, outra dica, falo isso para vocês porque já aconteceu. Ao invés de borrifar na tela, você nunca pode borrifar produto diretamente na tela. Não importa qual seja a tela. Celular, notebook, PC, não importa. Ninguém aplica produto direto na tela. Você aplica na franela, não precisa derramar 1 litro de produto. São pequenas borrifadas e aí você vai passar na tela do computador, tá bom? Movimentos circulares também, uma franela fofa, tá? Uma franela limpa. Então, uma das dicas, uma das ferramentas para limpar a tela do seu computador é uma franelinha. Se você tem um produto limpa-tela, show de bola. Se você não tem, pode utilizar ela mesmo, sem nenhum produto, ela sequinha. É melhor do que colocar um produto que vai danificar a tela e vai te dar dor de cabeça, tá bom? Ok? Então, essa é uma dica. A outra dica, né, eu já falei da franela e já falei do limpa-tela para vocês. Uma outra dica que eu passo para vocês, galerinha, na hora, outra ferramenta que vocês podem ter aí, guardadinho em casa,
é um pincel. Aquele pincel, deixa eu dar uma olhadinha. Aquele pincel que o povo gosta de fazer pintura, né? Uns fininhos, tá? Você pode utilizar. Se você não tem esse pincel, mas você tem, por exemplo, uma escova de dente funciona, por incrível que pareça, funciona também, tá? Pode pegar aí uma escovinha, já gasta, certo? Não tem problema nenhum. O objetivo do pincel ou dessa escovinha qual é? Quando você pega um teclado. Às vezes, quando a gente está digitando ou utilizando a máquina, cai muita poeira, cai muita sujeira dentro de um teclado. Principalmente quando é teclado de PC desse jeito aqui que está mostrando na tela. Cai muito resíduo. Então, uma das coisas que a gente faz, primeiramente, a gente gira, né? Coloca de ponta cabeça o teclado, certo? Dá pequenas batidinhas, tá? Com cuidado, com todo o amor do mundo, não é para bater na mesa do jeito que eu já vi muita gente fazendo, não. É pequenas batidinhas só para tirar os resíduos que estão mais internos. Depois que você faz isso, você gira o seu teclado de novo. E aí você pode passar um pincel, né, entre todo aquele teclado para tirar o restante de sujeira. Às vezes, quando você vai fazer manutenção, a ponta dos nossos dedos, pessoal, ela tem muita gordura, né? A nossa mão tem muita gordura e, às vezes, essa gordura, quando você não limpa constantemente o teclado, ela acaba impregnando dentro desse teclado. Então, é importante que você utilize também um produtinho para limpar essa tecla, tá bom? E aí sempre pega uma franelinha úmida, nunca passa o produto direto no componente, sempre coloca numa franelinha e limpa o teclado. Também é uma outra forma de fazer a limpeza. Aqui a gente nem abriu o computador ainda, não abriu. A gente está fazendo aqui uma limpeza externa, tá? Uma limpeza externa. É uma manutenção constante, que se você um dia for responsável técnico de TI de uma empresa, por exemplo, essa orientação de limpeza você pode orientar os próprios colaboradores da empresa, tá? Onde tem aí o sistema dos 5S, né, que muitas empresas aplicam, que o próprio colaborador é responsável pela limpeza dos seus componentes, como a mesa, o computador, tá? Então, essa estrutura externa, você pode fazer um curso, por exemplo, de orientação dentro da empresa que você trabalha, que você poderá trabalhar, para orientar a melhor forma de limpar os seus computadores. Isso aí, pessoal, facilita muito a vida do TI e principalmente também o recurso financeiro da empresa. Quando o colaborador tem esses cuidados, a máquina vai durar por muito mais tempo, tá? Isso daí é a parte externa. A interna é com você, viu? A interna, a limpeza interna da máquina não dá para deixar para o colaborador da empresa, não. Tem que ser o pessoal de TI mesmo, tá bom? Então, pessoal, outra limpeza externa que vocês podem estar fazendo, o mouse também, do mesmo jeito do teclado, você limpa o mouse. E aqui, o gabinete, né? O gabinete, que é essa estrutura retangular grandona, uma das coisas que uma pessoa pode fazer, né? Uma pessoa que está aí no seu computador, na empresa, o que ela pode fazer? Pode passar um paninho e pode aí ver se não tem nenhuma teia de aranha na frente do cooler, né, do computador, de uma forma externa, tá? Isso facilita demais, tá bom? Então, pessoal, deixa eu dar uma olhada nas respostas de vocês agora. Deixa eu dar uma olhada. Eu perguntei, né, dispositivos de entrada, certo? Dispositivos de entrada. O pessoal de caridade colocou o 7, tá? E o 8, tá bom? O leitor de CD e o leitor de DVDs, por exemplo. É um dispositivo de entrada, né? Que ele fornece dados? Sim, certo? Então, quem colocou o número 7, o pessoal de caridade, o pessoal de cabeceiras, tá? Que colocaram também, é muito importante.
Franela, né? Pessoal, a franela é um nome diferente para falar pano. É um paninhozinho, um paninho limpinho, certo? Franela é um pano. Só que franela, sabe umas franelinhas laranja, que normalmente o pessoal que às vezes, por exemplo, até limpa no sinal o para-brisa do carro, é aquelas franelas, não é coisa de outro mundo, não. Se não tem uma franelinha daquelas, é um paninho mesmo, um paninho limpo, tá? O importante é que ele seja limpo e que ele não tenha, por exemplo, nenhum tipo de resíduo de areia. É muito importante que a franela ela seja de um tecido fofinho, tá? Tipo como se fosse um algodão, uma estrutura desse jeito, que seja um pouquinho mais molinha, tá? Uma franelinha, um paninho normal, tá bom? Isso aí que é a franela que eu falo. Só respondendo aqui o pessoal que colocou no chat. E aí, galerinha, é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada nas outras respostas. No 8. O 8, deixa eu ver. Disco rígido. Assim, o disco rígido, sim, de uma forma interna, né? O disco rígido, ele é o responsável por inserir dados e ele é responsável também por ler os dados, tá? Então, de uma certa forma, a gente pode, sim, considerar ele, mas o disco rígido, ele entra muito mais na parte de armazenamento de dados, viu? De armazenamento de informações. Ele não entra muito em dispositivos de entrada, não. Então, o disco rígido aqui, a gente vai deixar ele em stand-by. O disco rígido, ele está classificado nas peças de armazenamento de dados, como o HD, né? Como o pendrive, por exemplo. É um dispositivo que armazena dados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9, o pessoal que colocou o número 9, mouse. Sim, o mouse é um dos principais aí, dispositivos de entrada de dados. Quando você dá os cliques, clique, quando você clica, você está gerando alguma informação e está dizendo para o computador que ele precisa fazer alguma coisa. Então, quem colocou também o número 9 está corretíssimo. E a galerinha que colocou o número 10, deixa eu dar uma olhada, número 10. O número 10 é o teclado, com certeza, tá? Com certeza. O teclado é outro dispositivo de entrada. Ele que fornece, né? O teclado e o mouse são os campeões aí pra gente, tá bom? Para os consumidores, os usuários de computador, né? De forma aí iniciante, é um dos principais, né? Dispositivos de entrada, o mouse e o teclado. E aí, galerinha, com relação à quarta, tá? Que algumas pessoas colocaram número 4. Pessoal, a memória RAM, a gente não considera como dispositivo de entrada. A memória RAM, ela é um dispositivo de armazenamento de dados. O objetivo dela é armazenar, tá bom? Ela não entra nessa classificação de dispositivo de entrada e de saída. Ela entra na classificação de dispositivos de armazenamento, tá bom? Ok? Agora, dispositivo de saída. O monitor é um dispositivo de saída, tá bom? Aqui não tem outros dispositivos de saída, mas a impressora, certo? É um dispositivo de saída. A caixinha de som é um dispositivo de saída. Deixa eu dar uma olhadinha. O scanner, que na verdade o scanner é o seguinte, uma impressora, né, que tem scanner. O scanner é a entrada, né, a entrada de dados, e a impressão é a saída, por exemplo. Tá bom? Então, existem vários componentes que ajudam aí nessa estrutura. E aí, pessoal, falando um pouquinho mais... e o pessoal, todo mundo que respondeu está de parabéns. E o pessoal de Currais, Nova Santa Rita, o pessoal de Cabeceiras, Santa Cruz dos Milagres e Caridade. O pessoal aí que respondeu, ó, muito bem, tá? E o Terlan Play também, né? Respondeu aqui, muito bem, tá? Corretíssimo.
E aí, galerinha, nós temos as estruturas de arquiteturas dos computadores. Existem as arquiteturas abertas, né? Arquitetura aberta, e a arquitetura fechada. Vamos aí entender um pouquinho mais do que é isso. Turma, essa arquitetura aberta, criada inicialmente pela IBM, que a gente já conversou sobre a IBM, nós já falamos sobre essa empresa, essa gigante, essa daqui é uma titã, tá? Não é simplesmente uma empresa importante, ela é uma titã quando se fala de tecnologia. Ela vive, né? Ela reina aí no mundo da informática desde os primeiros computadores. E ela teve um papel crucial, tá? Extremamente importante na evolução dessas máquinas. Então, até hoje ela está aí, ó, fazendo história, gerando aí muita tecnologia. Então, a arquitetura aberta, criada inicialmente pela IBM, é a mais aceita atualmente. E ela consiste em permitir que outras empresas fabriquem computadores com a mesma arquitetura. A gente tinha conversado, lá no início do nosso módulo, a gente conversou sobre a história dos computadores. E a gente conversou também sobre esse assunto diversas vezes. Por que as tecnologias são tão caras? Principalmente quando elas são criadas. Pessoal, quando as tecnologias são criadas, uma das coisas que faz com que a tecnologia não seja acessível é o alto custo. Então, antigamente, os computadores, cada fabricante tinha uma arquitetura específica. Ninguém conseguia fabricar uma peça para vários computadores, várias marcas de computadores. Não, cada um tinha o seu estilo. Isso aumentava muito o preço. Com a arquitetura aberta, com essa arquitetura chamada arquitetura aberta, consiste em permitir que outras empresas fabriquem computadores com as mesmas arquiteturas. Então, várias empresas estavam fabricando computadores que utilizavam a mesma arquitetura de computadores, e isso significava, né, que os mesmos componentes utilizados por empresa X poderiam ser utilizados por empresa Y, empresa Z. Isso aí o que era que acontecia? Aumentava a produção, né? Com o aumento da produção, diminuía o preço. E aí isso deixou também, foi uma das coisas, né, que permitiu que os computadores se tornassem mais acessíveis. Então, olha aí, mais uma vez a IBM trazendo história para a estrutura dos computadores. E aí, galerinha, também existe a arquitetura fechada. A arquitetura fechada é quando as empresas que fabricam computadores têm o poder dessa arquitetura. Ou seja, quando a empresa fabrica ou compra, né, a sua própria tecnologia, tem a sua própria tecnologia e não está a fim de abrir para outras, certo? Neste momento, quem é a campeã aí disso, até hoje, é a Apple. A Apple é uma marca que ela utiliza a arquitetura fechada. Ela investe muito dinheiro na criação de novas tecnologias. Então, é comum, como coisa simples, falando aqui de arquitetura propriamente dita. Um telefone da Apple, um iPhone, uma das coisas que eles fizeram aí para diferenciar de qualquer outro smartphone foi a entrada do carregador. Isso é uma dor de cabeça. Por quê? Porque, por enquanto que todos os outros celulares do mercado utilizam a mesma entrada, certo? Para facilitar a vida de todo mundo. E isso não é por acaso, não é porque eles querem ser todo mundo igual. Não, é porque com a arquitetura aberta, o dispositivo fica mais barato. Com a arquitetura aberta, o dispositivo fica mais barato. Aí, o que acontece? Vem a Apple e fala, eu quero ser diferentona, né? Quero ser diferente. Quero tudo só meu, do meu jeito. Então, a gente começa a visualizar a gente começa a ter a noção só pelo carregador, que é uma arquitetura diferente. Nenhum outro celular carrega com
um carregador da Apple, e a Apple, nenhum iPhone consegue carregar com outro dispositivo de outra marca. Isso aí é um exemplo claro do que é ter uma arquitetura fechada. E isso não é só para celular, não, tá? Não é só para iPhone, não. Os tablets da Apple também são do mesmo jeito. Os notebooks da Apple também são do mesmo jeito. É uma dor de cabeça, tá bom? Para quem tem aí esses componentes. E aí, o pessoal, né, fica tirando muita onda por conta que isso aqui é muito complicado, né? Quebrou e olha que eles são muito frágeis. A arquitetura deles aí é fechada e ainda são frágeis. A Apple não pertence exatamente a uma arquitetura específica, fechada. Por um bom tempo já permaneceu. Aqui está falando que ela não permanece. Porque hoje em dia, ela já utiliza alguns componentes iguais, como, por exemplo, o processador. Muitos computadores da Apple hoje utilizam processadores da Intel, por exemplo. Essa estrutura, quando se fala de processador, a gente pode até falar que a Apple utiliza uma arquitetura aberta para esse componente, mas para outras partes, ela sim, ainda permanece com arquitetura fechada, principalmente quando a gente fala aí de entrada de dispositivos de carregamento ou também de fones de ouvido, tá bom? Isso aqui, então ela está mais maleável, mas uma das principais características aí que mostram que ela tem arquitetura fechada ainda, em um aspecto, é a parte do carregador, por exemplo. E aí, galerinha, outra parte importante da gente relembrar é sobre a placa-mãe. A placa-mãe, como o nome dela já diz, olha aí, mãezona, é a principal estrutura. Na verdade, eu acredito que é o maior componente que existe dentro de um computador, é a maior estrutura que existe dentro de um computador, tirando aí a parte da tela do CD, né? A tela do notebook ou do computador. Mas a placa-mãe é uma placa que ela abraça todos os componentes. A placa-mãe é a placa que é a responsável por abraçar todos os componentes. Nessa placa-mãe é que fica armazenado, soldado, organizado todos os componentes. Todos. Lá que ficam os barramentos que nós já conversamos. Lá que ficam, por exemplo, os slots de memória. Lá é onde que fica armazenado o localzinho próprio para o processador, para os drives, né, para as estruturas de slot de memória, para as entradas dos dispositivos USB. Então, tudo fica na placa-mãe. E aí a gente pode organizar também essa estrutura da placa-mãe em on-board e off-board. E aí a gente vai relembrar isso agora, turminha. Observem aí. Essa daqui é a figura que eu trouxe para vocês de uma placa-mãe. Essa daí é top, viu? Essa daí é uma placa-mãe chocante. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal. Isso daí tá gerando uma grande polêmica, né? O pessoal tá falando aqui dos dispositivos da Apple que hoje em dia não estão querendo vir mais com carregador. Eu não entendo, né? Não tem como você comprar um dispositivo que não tem a estrutura que te permite ligar o produto, né? Já imaginaram vocês comprarem, por exemplo, um notebook hoje, né? Eu quero ir lá em uma empresa comprar o meu notebook. Aí a empresa fala, tá aqui teu notebook. Aí você chega em casa e não tem a fonte de alimentação. Aí você fala, oxe, e como é que eu vou ligar esse notebook? Sem a fonte de alimentação. Aí você volta na empresa que você comprou o seu notebook. Eu falo, oxe, cadê a fonte de alimentação para eu ligar o meu notebook? Ela fala, não. Nós não vendemos um notebook junto com a fonte de alimentação. Você tem que comprar separadamente. Isso não existe, né? Isso não existe. Sendo aí bem, né, exagerada, já imaginaram, por exemplo, vocês comprando qualquer equipamento, a TV, uma TV. Vocês chegando em casa com a TV, louco para assistir a TV, e você percebeu que não veio com cabo de força da TV para ligar na tomada. Aí você volta de novo e fala, oxe, cadê o cabo de força para ligar a tomada? Não, a gente vende separadamente. A gente vende separadamente o cabo, a gente vende separadamente o controle. Já imaginaram?
Daqui a pouco tá tudo desse jeito, né? Não tem condição. E aí estão falando que o pessoal levantou aqui um histórico, e isso chama de venda casada, né? Que acaba o cliente sendo obrigado a comprar itens que eram obrigados, né? Que são obrigados, o cliente não tem nem a opção de não comprar. Ou ele compra, ou ele fica sem usar o produto. Isso não existe, tá, galerinha? Isso não existe. Então, dei para vocês alguns exemplos, né, de outras estruturas dessa venda casada. E aí, galerinha, voltando para cá, para a placa-mãe, nós temos essa placa-mãe aqui, show, né? Show de bola. Essa aqui é uma placa gamer, né? De um computador gamer. Aqui, galerinha, nós temos, aqui a gente consegue visualizar várias estruturas dessa placa-mãe. Nós temos o local aqui que é adicionado as memórias, né, os slots. Nós temos aqui as entradas dos dispositivos, tanto de entrada quanto de saída. Nós temos o local que é inserido o processador, que é o campeãozão de todos, certo? Que é o processador aqui. Nós temos também, ó, o local onde é colocado a bateria. Esta criaturinha que às vezes dá dor de cabeça. A gente não sabe por que o computador não atualiza a data, não atualiza a hora. Eu já formatei o computador, mas a data e a hora do computador não atualiza. Eu já atualizei, já salvei e não fica. Pode ser que esta criaturinha bem aqui, que é uma bateriazinha moeda, que a gente chama, eu conheço por bateria moeda, ela tenha descarregado. E aí você só abre o computador, tira e coloca uma nova, tá bom? É igual aquelas que é utilizado mesmo em produtos, em equipamentos de casa mesmo. Então, galerinha, a placa-mãe é o dispositivo onde a maior parte do funcionamento do computador está localizado. Esta placa é quem faz a interface para todas as outras placas instaladas e permite com que elas funcionem. Sem essa estrutura, não dá para funcionar um computador. Se a placa-mãe está com defeito, não adianta. Não adianta a memória RAM estar funcionando, não adianta o processador estar funcionando, não adianta o teclado, o mouse estarem funcionando. Ela que organiza tudo dentro de casa, tá? É a placa-mãe. E aí, galerinha, a placa-mãe, o onboard. Quando temos alguns componentes integrados nela própria, o mais comum para encontrarmos são a placa de vídeo, placa de som USB, placa de rede e modem. Aqui está falando das estruturas que são instaladas propriamente dita na placa. Tem algumas que são soltas, né? A gente tira, a gente coloca, tira, coloca como processador. Mas, por exemplo, existem placas onde, olha aqui, as estruturas USBs, né? A estrutura USB é soldado na placa. As entradas aqui de áudio, de microfone, de som, também são soldadas. A estrutura de vídeo, né? O HDMI, por exemplo, também são soldados. Então, eles são instalados diretamente dentro da placa-mãe, tá bom? E aí, galerinha, lá na placa-mãe off-board. Placa-mãe off-board é quando não tem quase nada integrado. E temos que estar comparando e colocando a parte dos dispositivos, como por exemplo, placa de rede, placa de som, placa USB, placa Fireware. Então, turma, normalmente uma placa-mãe off-board, ela normalmente não vê essas estruturas já instaladas. É uma placa mais antiga, tá? Essa off-board. Um pouquinho mais antiga. Os componentes, eles não vinham instalados já na placa. Eles precisavam todos serem inseridos, né, adicionados posteriormente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as placas-mães, tá? A placa-mãe, normalmente, ela já vem com muitas estruturas já soldadas, organizadas, só no ponto de você adicionar na sua máquina. Tá certo? E aí, turma, tô lembrando aqui para vocês, por exemplo, os componentes de uma placa-mãe. Olhando a placa-mãe, você notará a presença de inúmeros buracos, tá? Buracos. Aqui, por exemplo,
essas estruturas que piscam aqui, ó, que estão piscando e que eu circulei para vocês, aqui também, nós temos vários furos, né? Vários buraquinhos nesta placa, de vários tamanhos e cores, branco, marrom e alguns de cor preta. Esses são chamados de slots. Então, esses aí que eu acabei de circular para vocês são os slots. Só vou apagar aqui o do processador, tá? Esses aí são os slots. São os locais que normalmente nós inserimos alguns componentes, tá? Que são necessários para que a placa-mãe funcione corretamente. Como um deles, o slot de memória RAM. Olha aqui, trouxe para vocês essa figura para vocês verem, por exemplo, a estrutura dos slots. Esses aqui que estão, né, saindo, essa estrutura azul, que está caminhando para esses slots, essa parte quadrada azul, que liga inicialmente, é o local onde fica o processador. Então, o processador está aí, funcionando, ó, show de bola, né? Mas o processador, ele envia informações para alguns lugares. Na verdade, para muitos lugares de uma máquina, através dos barramentos, que nós já conversamos, que são os caminhos, né, as ruas, avenidas, que trafegam aí os carros. Só que no caso aqui do computador, os barramentos, que são as ruas, eles trafegam informações, eles levam e trazem informações. E aqui, galerinha, essas duas estruturas retangulares, bem fininhas, de cor azul e verde, são os slots. Os slots onde em algumas máquinas existem mais, outros existem menos. E aqui, turma, esses slots, eles precisam ser muito bem cuidados quando você está utilizando, né? Quando você abriu uma máquina, vai fazer a limpeza inicial para depois saber aí qual é o problema. Você tem que ter bastante atenção, porque essas duas estruturinhas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eles têm como se fosse duas chavinhas. São pares, né? Sempre um do lado esquerdo e um do lado direito, por exemplo. Então, quando você vai tirar algo desse slot, você precisa puxar para o sentido contrário, ó, os dois ao mesmo tempo. Então, você vai utilizar, né, suas duas mãozinhas, tá? E vai puxar os dois ao mesmo tempo. Não precisa colocar força. É só ter cuidado, atenção, tá bom? Também não são tão frágeis assim, não, tá? Que às vezes eu sou exagerada. Eles não são frágeis, não, mas tenha atenção na hora de você puxar, tá bom? Quando você puxa, você libera o espaço para você inserir, por exemplo, aqui, ó, a memória RAM, tá bom? Memória RAM fica aqui, ó. Ó, como se estou desenhando para vocês uma memória RAM. Ridiculamente, mas é só um desenho fictício, tá bom? Então, galerinha, essa estrutura aí é uma estrutura, é aí onde você adiciona, por exemplo, uma memória RAM, no caso. Ok? Certo? E aí, galerinha, é muito importante que a gente fique atento. Como é que eu faço a limpeza desse material? Qual é a ferramenta que eu utilizo para limpar? Essa parte aqui, pessoal, um pincelzinho. Só um pincelzinho limpo, sem nenhum tipo de produto. Tira toda a poeira, passa o pincelzinho, tira toda a poeira de toda essa estrutura da placa-mãe, tá certo? Tanto dos slots quanto da memória. Tira com um pincelzinho todo a sujeira, a poeira, que normalmente é um pozinho bem fininho que fica, tá bom? E aí, galerinha, né? Falando aí dos slots. Slots são os conectores que existem aí na placa-mãe para estarmos conectados às placas de expansão, como modem, placas de vídeo, processador, memória, etc. A diferença entre eles é o tipo de barramento, que pode ser o ISA, o PCI, o AGP e outros. Falando de uma forma em geral, os slots, eles não são responsáveis só por adicionarem as memórias, a memória RAM. Por exemplo, se você tem um computador show
e você quer melhorar a capacidade dele. Ah, eu quero transformar o meu PC em um PC gamer, né? Quero aí adicionar uma placa de vídeo super louca para esse PC ficar com o processador nas alturas. Normalmente você não pode contar com a placa de vídeo que já pode vir na sua máquina. A galerinha que utiliza PC Gamer, eles têm o costume de adicionar uma placa de vídeo extra. Uma placa de vídeo que se chama dedicada. Placa de vídeo dedicada. E aí, galerinha, essa placa de vídeo dedicada, ela precisa ser inserida, ser instalada em um slot. Tem um slot, tem um localzinho dedicado aqui nessa estrutura bem aí que eu estou mostrando para vocês. Existe um localzinho dedicado para adicionar uma placa de vídeo. Dedicado. Tem um para memória RAM, tem um para a placa de vídeo. Cada um tem o seu lugar. É cada um no seu quadrado, tá bom? E aí, pessoal, esses slots, da mesma forma, como é que a gente manuseia esses slots? Como a gente limpa? Qual é a ferramenta? Um pincelzinho, pessoal. Pincelzinho com cuidado, atenção, sem utilizar líquidos, tá? Deixem os líquidos bem longe de uma máquina quando vocês estão fazendo a manutenção. Lembrem-se, a máquina precisa estar desligada, certo? É o óbvio falar isso, mas o óbvio também precisa ser dito, porque às vezes o povo se esquece, viu? Então, galerinha, os slots também são muito importantes. E aí, um dos tipos de slot que existem aí na máquina, que você provavelmente pode encontrar aí durante a tua jornada de desbravar um computador, é o slot ISA. Esse padrão permite o reconhecimento da placa colocada no barramento sem muitas configurações. Esse padrão aí tem 16 bits, supriu por muito tempo todas as necessidades do usuário, tá? Nós já conversamos também sobre a evolução desses slots. Nós já falamos, teve uma aula dedicada, né, na nossa disciplina de arquiteturas, dedicada para falar sobre esses slots e a evolução que eles tiveram, tá bom? Então, galerinha, aqui, esse slot ISA, durante muito tempo, ele aguentou a necessidade do usuário. Posteriormente, ele também começou a ser substituído. Nós temos também, eita, que esse aqui é bonitão, viu? Diferentão. E a gente já começa a observar que ele é diferentão porque o outro lá era de 16 bits. Esse aqui já é de 32. O dobro, né? O dobro da capacidade. Olha aí. Esse slot PCI, desenvolvido inicialmente pela Intel, os slots funcionavam em 32 bits e permitiam aí as melhores taxas de transferência. Então, quanto melhor o slot, mais rápido é a transferência de fornecer uma informação e receber a informação, tá? Estando aí presente principalmente nos computadores a partir do Pentium. Aqui, esse daqui demorou, porque o Pentium todo mundo acha que está ultrapassado, mas não faz muito tempo que o Pentium veio à tona não, viu? Porque agora a tecnologia muda tão rápido, que parece aí que tudo está ultrapassado. Slot AGP, uma expansão aí do barramento CPI, só que muito mais veloz, né, que ele, usado geralmente em conjunto com a placa de vídeo 3D, tá? Então existem slots, como eu falei para vocês, que estão lá no teu computador e falam, esse PC aqui, porque assim, galerinha, quando vocês forem comprar um PC ou quando vocês estiverem analisando o PC, nem todos os PCs, eles têm na sua arquitetura a possibilidade de expansão de memória, de expansão para placas de vídeos dedicadas. Então, você tem que ver sobre isso. Mas a maioria deles trazem hoje em dia. Então, se você quer, eu não tenho dinheiro agora para comprar um computador que já venha com a placa de vídeo dedicada, por exemplo. Mas depois eu posso comprar uma placa de vídeo e instalar, certo? E deixar o meu computador mais rápido com a placa de vídeo dedicada. Então, esse teu computador ele tem que ter um slot dedicado para receber essa placa de vídeo, tá bom? Não só de vídeo, mas também de rede e outros.
são onde colocamos os pentes de memória, tá? Esse aqui é o slot de memória que eu mostrei lá naquele GIF para vocês anteriormente, tá bom? Esse aqui é o slot de memória. Galerinha, os slots de memória, eles têm esse formato bem específico. É muito característico. Quando você abre uma máquina, você vai encontrar essas estruturas. A cor, pessoal, não importa, tá? A cor não importa. É tudo igual. Então, a arquitetura tem placa-mãe que está de cor preta, tem outra placa-mãe que está vermelho, tem placa-mãe que está verde. A cor não importa, é tudo igual, viu? Então, aqui, pessoal, essa estrutura aqui, ó, de um ladinho, do outro ladinho, por exemplo, é a que você puxa, né, para o sentido contrário, e aí ele libera para você tanto encaixar a memória, quanto também quando você for retirar a memória. Então, quando você for limpar uma máquina, tire as memórias, tá bom? Tire as memórias dos slots, retire, faça a limpeza com pincel, tá? Depois a gente vai falar do desengordurante, por exemplo. E aí, galerinha, nós vamos para a próxima etapa, né, da manutenção, que é a parte dedicada aí para cada estrutura, para cada componente desses, tá certo? E aí, galerinha, nós iremos daqui a pouquinho, né, dar uma nossa pausa na nossa aula. A gente vai ter um intervalinho aí de 3 minutinhos e já a gente retorna. Mas é o seguinte, observem essas estruturas aqui. O slot de memória, ele é muito característico e ele também muda de acordo com o tipo de memória que o computador suporta, tá? Tem gente aí que tem computador que aceita memória DDR só e somente só. Tem computadores que aceitam memória DDR2. Então, para cada um deles tem um slot específico, ok? Galerinha, até daqui a pouco. Até já já.